Fala galera, e aí? Sem reação, professor Flávio Alberto na área e vamos trabalhar hoje mais algumas questões relacionadas à parte de cálculo estequiométrico, tranquilo? Vamos lá. Determine o volume de gás carbônico nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, obtido pela pirólise de 5 mols de carbonato de cálcio. E ele está dizendo o valor do volume molar, que seria as condições normais de temperatura e pressão desse gás, que seria 22,4 litros para cada mol dessa substância gasosa. Mais uma vez, a primeira coisa que eu observo sempre, essa equação está devidamente balanceada. E eu já estou vendo que ela está bem balanceada. Então aqui ele está falando do carbonato de cálcio, com a ideia de produzir o gás carbônico, que é o CO2. Então, para essa nossa questão, não me interessa o óxido de cálcio, que é um óxido básico, tranquilo? E eu estou vendo que já está balanceada, vou diretamente para a minha pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez? Determine o volume do gás carbônico, então qual é o volume em litros de CO2 formado, partindo de 5 mols do meu carbonato de cálcio. Então veja que ele está relacionando mol do carbonato de cálcio com o volume em litros do meu amigo CO2. Como a equação já está balanceada, ó, eu tenho apenas um único mol do carbonato. Lembra, a minha primeira linha coloca as informações dessas duas substâncias que se encontram na equação devidamente balanceada. O meu carbonato de cálcio, ele está falando de mol, então esse número que está na frente aqui, ó, que representa a quantidade de moléculas, no caso 1 mol dessa substância, o carbonato de cálcio lá na reação, já está me dando um número em mols do CaCO3. Então, 1 mol de CaCO3 está para 1 mol de CO2. Só que o meu amigo CO2, ele não está relacionando o mol, ele está falando de volume. Em 1 mol desse cara, qual é o volume ocupado por ele? 22,4 litros. Flávio, se no lugar desse 1 do CO2 que está lá na reação balanceada fosse 2, eu teria que pegar esse volume de 22,4 e multiplicar por 2. Lembrando, é o volume ocupado para cada 1 mol desse gás nas condições citadas, ó, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, nessa nossa questão, ele está relacionando o número de mols do carbonato de cálcio com o volume em litros do CO2. Tranquilo? Na minha primeira linha, as informações dessas duas substâncias na equação devidamente balanceada, o mol do CaCO3 e o volume em litros do CO2. E na segunda linha, a pergunta, mol embaixo de mol, relacionado ao carbonato de cálcio, litro embaixo de litro, pertencente ao dióxido de carbono. E a pergunta na minha segunda linha é a seguinte, em 5 mols de carbonato de cálcio, qual é o volume em litros formado, produzido, obtido do CO2 nessa tal de CNTP. Então vai ficar 1 vezes 22,4, porque eu só tenho 1 mol desse cara, vezes 5 mols de CaCO3. Então vai ficar 5 vezes 22,4 dividido por 1, que vai ser igual a aproximadamente 112 litros de CO2 formados. Então, em 5 mols de carbonato de cálcio, o volume formado do CO2 foi de 112 litros. Vejam vocês que nessa questão ele está relacionando mols com volume. Tranquilo, pessoal? Então, nessa questão, finalizamos essa nossa primeira parte de revisão. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.